A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, assiste essa mensagem do pastor Neil Barreto. Vivendo perto, mas cada vez mais sozinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like, porque o seu like ajuda esse vídeo a alcançar pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos ao vídeo. Vivemos um tempo onde a gente não pode acreditar em nada do que os nossos olhos veem. É impressionante. Nada do que o meu olho vê é crível. Nada. Não há nada que a percepção humana possa perceber que seja crível. É incrível. É um tempo muito complicado, muito complicado. E o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos falar sobre isso durante esses meses. Daqui a pouco a gente vai chegar no sermão, vocês vão entender do que eu estou querendo falar. E Paulo foi um camarada que escreveu muitas cartas, 13. Entre elas a carta que está em Filipenses, escrita à igreja que estava na cidade de Filipe. Você já me viu pregar sobre isso aqui? Ele começa essa carta dizendo assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Você lembra disso? Paulo está dizendo assim, ele tá provavelmente em Éfeso escrevendo para Filipos. Ele diz assim: toda vez que eu penso em vocês, meu coração é tomado de gratidão ao Senhor. Ele está dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo está dizendo: a lembrança de vocês gera louvor em mim. Paulo fala de uma amizade com a sua igreja que já não precisava mais de produção. Como quem diria: vocês não precisam fazer mais nada por mim. Vocês não precisam fazer mais nada para mim. Existem e basta. Eu estou longe, Paulo escrevendo para Filipe, mas só em pensar em vocês, meu coração se enche de alegria. Está entendendo? A lembrança abençoava. Paulo está falando de uma relação tão tremenda, que, porque é tão tremenda, não tinha apego. Eu não preciso mais exercer poder sobre você. Você não precisa me dar mais nada. Você está totalmente livre de mim. Mas porque nós temos essa relação, eu fico com você só por amor. Eu tenho a opção de ir embora, mas a minha opção primeira foi ficar. Porque o que eu faço por ti? Você não faz nada, você existe. A tua existência me faz bem. Essa é a relação que Paulo tinha com Filipenses. Hoje, quantas pessoas você se lembra na vida que em lembrando gera gratidão no teu coração? Elas estão desaparecendo, gente. Lembrar de gente só gera dor na gente. Lembrar de pessoas faz nosso coração doer. As relações estão se definhando, se deteriorando. A solidão é cada vez mais angustiante em nós, a despeito do meio da multidão no meio da qual a gente vive. Porque nós estamos perto, mas tão longe, porque não há entranháveis laços de afeto. Paulo está dizendo: nós estamos longe, mas nunca estivemos tão perto, por causa dos nossos entranháveis laços de afeto. Paulo está dizendo: eu lembro de vocês, e o meu coração se enche de alegria. Ele está dizendo: eu não estou sozinho em lugar nenhum, porque vocês existem. Paulo fala em Filipenses que é isso que faz a saúde do coração permanecer saudável. Paulo está dizendo que é isso que faz uma igreja se sentir viva. E é por causa disso que a gente entende porque que o diabo trabalha divisão, morte relacional, roubo de imagem do outro, roubo de afeto, destruição de teias de relacionamentos. Por que o diabo trabalha essa destruição relacional? Por que o diabo usa o João para queimar a Andréia no Neil? Porque quando o João fala mal da André para o Neil, o João está tentando matar a André em mim.
E por que o diabo usa o João para tentar matar André em mim? Porque Deus sabe que de repente Andréia seria uma bênção na minha vida. Então a tentativa de destruição relacional é exatamente de impossibilitar a vida saudável. Nós estamos vivendo uma loucura na sociedade, cara. Todo mundo louco, meu. Tá todo mundo doido. É uma loucura ensandecida em todo o planeta. É um negócio maluco. Viver hoje é uma angústia. Paulo me abençoou com essa palavra e diz: quando você estiver vivendo angústia de ser, porque não há quem não sofra angústia de ser hoje, tenta trazer à memória aquelas pessoas que fazem brotar louvor no teu coração. E essas pessoas são cada vez mais raras. Então, meu irmão, recebe a palavra do teu pastor nessa manhã. Você tem um amigo. Você tem alguém que se admira e pensa na tua vida. Faz manutenção dessa relação. Não abre mão por nada, não. Não abre mão por pouca coisa, não. Não abre mão por causa de idiotice, não. Você tem um homem de Deus na tua vida, uma mulher de Deus na sua vida. Não abre mão desse homem e dessa mulher por causa de besteira, não. Porque as pessoas que geram louvor no coração são cada vez mais raras. O que tem muito é gente que ao se lembrar gera dor, angústia, desânimo. Eu estava longe e chega um momento que a gente tem vontade de voltar. Eu falei: Deus, esse é o meu 23º ano aqui e ainda tenho vontade de voltar. Eu tenho dito ao Senhor: enquanto eu tiver vontade de voltar, eu não tenho razão para ir. Enquanto eu tiver vontade de voltar, eu não tenho razão para ir. Então, se você tem ainda, irmão, vontade de estar, de comungar, não permita que diabo algum, irmão ou irmã, nenhum roube de você essa alegria. Porque este é o maior ministério do diabo hoje: quebrar comunhões. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não permita que um maledicente desconstrua a imagem do teu amigo dentro do teu coração. Não permita que o diabo use um irmão para desconstruir a imagem do teu líder, do teu professor, da tua mãe, do teu pai no teu coração. Porque o que traz saúde é a lembrança de gente de Deus com as quais nós temos laços tão entranháveis que já não precisam fazer mais nada. Portanto, não há mais relação de opressão, de poder, de angústia, de cobrança, não. É uma relação de amor. E é o amor que mantém a vida viva. Sem amor, nada serei. Então que esse ano doido seja um ano onde o amor entre nós cresça. Porque o amor entre nós e Jesus também cresceu. E que na comunhão produzida por esse amor, esse país saiba que há um Deus que trabalha no nosso meio, no nome de Jesus. Vamos aplaudir e vamos exaltá-lo. Recebe, Senhor, a honra e a glória e o louvor e a adoração pelo amor que existe entre nós, pela comunhão e os entranháveis laços de afeto. Louvamos o Senhor pelos amigos, pelas amigas, pelos irmãos, pela igreja que Tu nos deste. Honra e glória ao Teu nome, por Jesus nosso Senhor. Vamos adorar. Maravilha, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. A grande verdade é que os relacionamentos hoje estão cada vez mais distantes por N fatores, N situações. Mas nós precisamos, enquanto servos do Senhor, buscar mantermos próximos de nós aquelas pessoas que nós sabemos que são bênção para a nossa vida, tendo, é lógico, o entendimento de que todo ser humano é um potencial agressor, né? Em algum momento nós podemos ser feridos por amigos, por parentes, mas precisamos entender, como eu falei, que a nossa luta não é contra a carne,
mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, se você viver da maneira que eu vivo sabendo que um amigo, uma pessoa próxima, em algum momento ela pode falhar comigo, pode me ferir, e isso não será motivo para eu me distanciar dela. É lógico, se houver a maldade, né? E quando eu digo a maldade, aí é a perversidade, é a vontade de verdadeiramente te ofender, te ferir, te machucar, te magoar, aí é melhor muitas das vezes tu se manter distante para evitar a confusão. Mas precisamos entender que o ser humano ele erra, ele falha, e nem por isso nós precisamos cortar ali o relacionamento com o ser humano, porque a palavra nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se essa mensagem edificou o seu coração, clica aí agora, curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, ele tem um alcance e alcança pessoas que necessitam ouvir essa palavra, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.